Título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 1 do Estado e da Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1 do Estado da Defesa. O Presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar e prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre os seguintes. Restrições de direitos de reunião, ainda que exercício no seio das associações, sigilo de correspondências, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos nas hipóteses de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. O tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Na vigência de estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido nomeado de sua atuação. A prisão e detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso no estado de defesa. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá ao ato a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2 do Estado de Sítio. O Presidente da República pode, ouvido os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. O decreto de estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. O estado de sítio, no caso do 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No caso do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeiras. Então, comoção grave é no máximo 30 dias. E no outro caso de guerra, por
tempo que precisar. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, mesmo prazo lá do estado de defesa, a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão de domicílio, intervenção das empresas e serviços públicos, requisição de bens. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares, efetuado nas casas legislativas, desde que liberado pelas respectivas mesas. Disposições gerais, em seção 3. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos líderes partidários, designará comissão composta de 5 membros, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas em relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2 das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinadas à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: as patentes, com prerrogativas de direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos títulos e postos militares, e juntamente com os demais membros, os usos dos uniformes das Forças Armadas. O militar em atividade que tomar posse em cargo público civil permanentemente, ressalvados hipóteses do 3716C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. O militar da ativa, que de acordo com a lei tomar posse em cargo, empregou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvadas as hipóteses previstas no 3716, linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos e não transferidos para a reserva, nos termos da lei. Ao militar são proibida a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno pelo oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar, de caráter permanente, em tempo de paz, ou Tribunal Especial, em tempo de guerra.
O oficial condenado na justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Aplica-se aos militares o artigo 7, incisos tais, 37, incisos tais, 37, assim, não. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, aos limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridades de suas atividades, inclusive aqueles cumpridas por força do compromisso internacionais e de guerra. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. As Forças Armadas competentes, na forma da lei, atribuem serviços alternativos aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal os decorrentes de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3 da Segurança Pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federais, estaduais e distritais, a Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional ou exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreiras, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo dos ferroviárias federais. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. As polícias militares cabem polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem. Cabem a segurança do estabelecimento penais, as polícias militares e os corpos de bombeiro. As polícias militares e os corpos de bombeiro militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão
constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados a esse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas, os seus agentes de trânsito, estruturado em carreira na forma da lei.